Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, para mais uma reflexão, mais um estudo do Evangelho de Jesus, que nos fortalece, que nos orienta para as nossas caminhadas serem melhores no dia a dia. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo Tiago, de Analândia, do Centro Espírita Amigos da Luz. Amigo que faz parte já da nossa casa, né? E ele vai falar para nós amor de mãe. Esse é o tema do estudo da noite. Então, para que a gente inicie a nossa noite, façamos a nossa prece, agradecendo a Deus, Pai Criador, a Jesus, Mestre Amigo, que nos orienta, que deixou o seu Evangelho bendito para nos orientar a caminhada, a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos mentores individuais, nossos centros. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, buscando aprender juntos mais um pouquinho, relembrar as lições que já sabemos, mas que a vida atribulada muitas vezes nos esquecemos. E pedimos, então, a proteção, o amparo, para que nos mantenhamos aí sintonizados nas energias, no amor de Deus, para compreendermos as lições, as mensagens desta noite, trazendo para o nosso coração, para quando sairmos daqui, podermos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, com aqueles com quem convivemos, para que a nossa caminhada individual e coletiva seja mais suave. Auxiliando-nos uns aos outros, podemos ter mais sucesso na nossa caminhada, em busca da nossa evolução e da nossa felicidade. Esteja conosco, Senhor, nos amparando e nos auxiliando em mais esta noite. E assim seja. Tiago. Querida, boa noite a todos, a todas. É uma alegria renovada, né? Sempre quando eu entro por esta casa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Tiago, sou de Analândia, do Centro Espírita Amigos da Luz, mas sempre tive esta casa como uma casa-mãe, né? Aliás, o nosso centro lá em Analândia é filho daqui, né? Somos filhotes. E por isso que a minha gratidão e a minha alegria sempre renovada quando eu entro aqui e uma novela passa na minha cabeça, assim, de um passado não muito distante, né? Quando eu estudava, frequentava os cursos, as palestras, né? Vínhamos em uma caravana de Analândia até aqui. Minha gratidão aos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que oportunizam esta chance para juntos aprendermos, evoluirmos e crescermos. Lembrando que tudo que eu disser aqui, o primeiro que ouve é aquele que fala. E não trarei nenhum tipo de novidade para vocês. Não trarei nada de novo, mas é sempre bom a gente estar sempre falando para recordar algumas coisas. Como uma mãe, né? A mãe quantas vezes fala, vai lavar o rosto, vai escovar o dente, põe a meia no pé, todo dia a gente tem que ficar brigando e chamando a atenção dos nossos filhos para colocar a meia, para escovar o dente, para ir tomar banho todo dia. A gente não cansa, mas não cansa de falar.
Até que um dia isso se torne natural e aconteça de maneira natural. Né? Então, as mensagens que aqui passamos, que somos os carteiros, os mensageiros, que a mensagem já veio de Cristo. Então, a mensagem que aqui passamos é uma repetição para que um dia se torne natural na nossa vida. Que a gente nem pense em fazer aquilo que Jesus nos ensinou e exemplificou. Que a gente apenas faça de maneira natural. É esse o nosso grande objetivo. E é por isso que estamos aqui, nesse mundo de provas e de expiações. Devo lembrar a todos que quando eu falar em mãe aqui, entendam mãe como todo ser angelical que cuida, orienta, educa do seu filho. Então entendam isso também, estenda essa denominação para os pais, para os avós, para os tios. Para aqueles que não sabem, eu trabalho em escola e lido diariamente com famílias, né? Com jovens. Na escola a qual eu atuo só tem ensino médio. Então, jovens de 15 a 18 anos e os seus pais. Né? Então, esse é um assunto da qual muito me interesso. Né? O relacionamento familiar, família, sexualidade. É um assunto que eu estudo dentro da doutrina espírita devido ao meu trabalho e as coisas que eu observo nessas relações familiares. E a gente percebe que atualmente nessas relações familiares, os filhos, as crianças, os jovens, muitas vezes são cuidados, orientados não por uma mãe biológica ou por um pai biológico, mas por tios, por avós, muitas das vezes. Então, todas as vezes que eu tratar de mãe aqui, estenda essa denominação para todo esse núcleo familiar. Vou buscar em Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 890, e peço licença para fazer a leitura. Aliás, eu estava saindo de casa hoje, a minha esposa falou, mas leva um livro novo, nós temos o Livro dos Espíritos novo. Esse está muito surrado. Eu gosto, porque está anotado, né? Está grifado, tem anotações. Livro espírita bom é assim, né? Aquele livro estudado, aquele livro lido, relido, e muitas vezes estudado. E veja aqui, ó, no amor maternal e filial, questão 890 que eu vou trazer para vocês, tem uma anotação minha aqui de 8 de fevereiro de 2012. Né? Então, já faz um tempinho já que eu fiz essa anotação e eu trago para vocês aqui. A pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então, Kardec, muito sabiamente, está questionando se o amor maternal ele é além de um instinto. Ele vai além de um instinto que já tem dentro do reino animal, dos animais. E a resposta é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, entre nós, seres humanos, ele persiste por toda a vida. Persiste por toda a vida. Não necessariamente vida encarnada, a vida. E comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte do corpo e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Então, para nós, espíritos já no reino nominal, esse amor vai muito além desse instinto de cuidado, porque ele não cessa, ele prossegue, ele vai em frente. Chico Xavier,
ele tinha um costume de ir visitar os presidiários. Então, frequentemente ele ia visitar aquelas pessoas que estavam presas nos presídios. E certa vez ele foi questionado a respeito. E ele disse o seguinte: não, eu vou por N motivos. Entre um deles está que eu sempre teria a proteção das mães desencarnadas destes que estão lá presos. Porque elas se sentem gratas quando fazemos algo aos seus filhos. Só para fazer uma pequena amostra aqui do nosso público de encarnados, levanta a mão aqui quem é mãe ou avó, quem é pai ou avô. Então a grande maioria aí sabe do que eu vou tratar agora. Porque Chico Xavier falou o seguinte: eu sou muitas vezes protegido por esses espíritos já desencarnados, por essas mães, por esses pais desencarnados, porque eles ficam gratos quando eu vou fazer uma visita aos seus filhos encarcerados. E a gente vê isso muito nas reuniões mediúnicas, quando fazemos atendimento aos espíritos que ainda sofrem. E muitas vezes esses espíritos são resgatados pelas suas próprias mães. Ou quando não, depois vem a comunicação da mãe agradecendo aquele grupo, dizendo: tenha paciência com ele. Vai passar, ele vai melhorar. Ele não me vê, ele não me enxerga, mas eu estou sempre ao lado dele. Mas tenha paciência com ele. Ajude ele a me ver, porque eu posso ajudar nesse socorro tão bendito e tão merecedor. Então as mães são sempre muito gratas a tudo que os outros fazem aos seus filhos. Falo quanto pai agora, né? Sou muito grato àquilo que fazem para a minha filha, para, pela e com a minha filha. Não há gratidão maior quando a gente vê alguém estendendo a mão àquele ser que mais amamos, aos filhos. E esse amor, essa gratidão, é uma decisão. Aliás, amar é uma decisão. Traz sentimentos. Mas amamos quando decidimos amar. Isso me lembra o Rossandro, quando ele conta que na sua juventude, na adolescência, ele teve uma discussão com a sua mãe. Vocês devem conhecer essa história. Ele teve uma discussão com a sua mãe, falou: eu te odeio, foi para o quarto, bateu a porta. Ela chegou para ele depois e falou: quem foi que disse que eu quero o seu amor? Eu quero o seu respeito. Eu te amo porque eu decidi te amar. Se você não me ama, o problema é seu, mas eu exijo o seu respeito. Então o amor, ele é uma decisão. Nós decidimos amar tal pessoa. E é claro que essa decisão traz sentimentos. Vai trazer outras coisas. Mas amar é uma decisão individual. É uma decisão nossa, é um compromisso nosso. E muitas vezes nós, pais, decidimos amar aquele ser. Gosto muito de aviação. Para aqueles que não sabem, eu sou piloto. Vencido. As minhas carteiras estão vencidas. Mas eu voo. Eu costumava voar. E sou apaixonado por aviação. Tá? A minha paixão ali, sempre em segundo ali. E eu gosto muito de observar nos aeroportos, a torre de controle, controlando as aeronaves
estão na pista para começar o táxi, para decolagem, que está vindo para pouso. Aeroporto de Congonhas, em horário de pico, né? 5 horas da tarde, numa segunda-feira, tem 17, 18 aviões na fila ali para decolar, para pousar. E aquele trabalho do controlador. Ele tem uma visão panorâmica de 360 graus, está numa altura considerável. E apesar dos seus instrumentos, do radar, ele tem ali o controle de todas aquelas aeronaves na sua zona, né, naquela área de decolagem e de pouso. Uma mãe é a mesma coisa. Uma mãe, ela tem uma visão de 360 graus que vai muito além daquilo que a gente imagina. Né? Quem nunca se arrependeu quando saiu de casa e não ouviu a mãe falar para levar uma blusa? Quem nunca saiu de casa e se arrependeu por não ter levado o guarda-chuva? Porque a mãe falou. Leva o guarda-chuva porque vai chover. Mas olha, o céu está azul, não vai chover. Leva o guarda-chuva, leva esse lanchinho para não passar fome. A mãe, né, está muito além do que nós, filhos, podemos imaginar. Escute a sua mãe quando ela fala para levar blusa. Os aviões em rota, muitas vezes, para evitar turbulências, evitar uma tempestade, ele pede autorização para o controle de tráfego aéreo para fazer desvios. Ou subir, ou para descer, ou para a esquerda, ou para a direita, para desviar daquela formação de nuvens, para não atravessar aquela formação de tempestade, dando inclusive um pouco de conforto aos passageiros. O controlador, na sua visão, vai autorizar ou não, vai fazer um recálculo de rota, recalculando a rota do GPS. É a mãe, quando fala para o filho, que sabe que não vai dar bom o que ele está fazendo, e fala, aqui você vai sempre encontrar alguém para te acolher. Você quer fazer isso? Tudo bem, faça. Mas aqui, eu vou estar sempre te aguardando para quando você precisar. Inclusive hoje, no dia de hoje, estava conversando com uma grande amiga sobre isso. Que uma das maiores dificuldades e lições para os pais é saber que os seus filhos cresceram, que podem alçar voos sozinhos. O quanto é difícil isso para uma mãe ou para um pai. Reconhecer que aquela criança não é mais criança, que já está na hora de assumir as responsabilidades e as consequências das suas escolhas, boas e más. O importante é, conforme eu conversava com ela hoje, o importante é que em todas as oportunidades que a gente possa deixar a nossa marca nos nossos filhos, deixando a marca para que ele saiba, para que ela saiba a rota correta a ser seguida. E saber sempre que em nosso ombro vai encontrar um porto seguro. Mas como é difícil. Né? E ela está nessa fase da filha alçar voo sozinha. E ela falou para mim, você vai chegar lá, você vai ver o que eu estou passando. Eu falei, por isso que eu estudo. Né? Por isso que eu falo, para quando chegar eu estar mais preparado para isso. Mas é a verdade. Né? Temos que dar as orientações, as comandas, o norte, o guia, porque nós temos o guia, o Evangelho de Jesus, para quando eles alçarem voos, fazerem as escolhas de maneira mais consciente daquilo que estão fazendo. E mesmo que escolham errado, o que vai acontecer, mesmo porque ainda adultos escolhemos errado, pela nossa imperfeição, saibamos que Deus e Jesus, na sua infinita misericórdia, está ali, pronto para nos acolher, para recomeçarmos. Talvez essa seja a maior e mais difícil lição para os pais,
aqui presentes. Você pode estar dizendo, quando estou falando isso, Tiago, você não conhece a minha mãe. Você não conheceu a minha mãe. Eu fui abandonado. Minha mãe nunca me deu atenção. Quantas vezes eu socorri a minha mãe caída pelo chão? Quantas vezes eu fui abusado por aquela pessoa que deveria me proteger? Você não conhece minha mãe para estar falando isso. Realmente eu não conheço. Mas eu sei que apesar disso, e por mais difícil que seja aquilo que eu vou falar, apesar disso, a gratidão pela vida a gente tem que ter. A gratidão pela oportunidade de estarmos reencarnados, onde estivermos, junto das pessoas que estamos, porque é lá que precisamos estar. A gratidão por isso eu tenho que ter. E, Tiago, eu nem conheci minha mãe. Ela morreu. O que eu tenho dela são aquilo que as pessoas falam. Eu posso lhe garantir, com a mais absoluta certeza, de que ela olha e vela por você. E uma coisa que eu gosto muito, para aqueles que não estão mais com as mães, com os pais aqui, é que possamos nos lembrar deles em gratidão e em felicidade. Porque com toda certeza, a gratidão e a felicidade com que convivemos juntos vai ser sempre maior do que a dor dessa separação temporária. E que nessas boas lembranças possamos, inclusive, dar aquele abraço apertado nessa pessoa, sentir aquele cheirinho, que às vezes a gente sente falta desse cheiro, a gente sente falta desse toque. Mas a gente pode dar esse abraço, oferecendo uma rosa sem espinhos. É uma coisa que eu sempre faço. Oferecer uma rosa sem espinhos para aquele ser amado que já retornou à pátria espiritual. Eu sinto, eu vejo e eu entrego essa rosa. Com certeza, eu não acho, eu tenho certeza de que sua mãe vai sentir todo esse amor, toda essa gratidão. Recentemente, chegou em minhas mãos, através de um artigo escrito por Divaldo, uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês com a minha própria emotividade, porque me tocou muito. Na ocasião, eu estava preparando uma palestra, eu estava buscando material, preparando uma palestra para lá em Amulândia. Eu estava pregando material e acabei lendo o que eu vi, né, o que apareceu para mim. E eu estava fazendo outro tema, né, eu estava preparando outra coisa. A hora que eu li aquilo, eu pensei, nossa, eu preciso compartilhar isso. Porque me tocou profundamente. E a história de Cláudio. Próximo ali, à segunda metade da década de 50, um detetive particular recebe em seu escritório uma carta com um cheque de $40 mil. E na carta estava escrito: encontre Cláudia. Sou casado. Sou feliz no meu casamento. Mas sempre senti uma tristeza, uma amargura na minha esposa. Recentemente, descobri o motivo dessa tristeza. Quando mais jovem, ela deixou Cláudia, com 3 anos de idade, em um orfanato no estado de Nova York. E o sonho dela é reencontrar Cláudia, a sua filha, para saber se ela é feliz. Já se passaram cerca de 15 a 16 anos. Esse cheque que lhe mando é para você começar a encontrar Cláudia. Loira,
olhos azuis e adorava cantar. Essa foi a carta que ele recebeu. Como assim? No estado de Nova York, cerca de 15, 16 anos atrás, como que eu vou encontrar uma criança que não é mais criança, tem lá seus 19 para 20 anos, com essas características, loira, olho azul e gostava de cantar. Toda criança gosta de cantar. Ele pegou a carta, amassou e jogou no lixo. O dia passou e ele começou. Mas Cláudia sempre vinha na sua mente. Era um desafio para ele, talvez pelo próprio eco. Né? Era um desafio encontrar uma pessoa impossível de ser encontrada. Ele pegou no lixo de novo, passou a mão no papel. Vamos ver, vou dar uma pensada. Ele resolveu, então, dividir o estado de Nova York em setores. E falou, bom, de tempos em tempos, eu investigo cada setor para descobrir se existia alguma Cláudia, algum orfanato, que não existe mais, que tinha recebido uma tal de Cláudia há 15, 16 anos. E logo nos primeiros momentos da pesquisa dele, ele viu um número gigantesco de possibilidades e, mais uma vez, é impossível. Não tem como. Deixou de lado, deixou a Cláudia de lado, mas a Cláudia não deixava ele. Então, de tempos em tempos, essa história da Cláudia vinha e tomava uma ânsia de o que eu posso fazer. Resolveu seguir o seu plano de investigar por setores do estado de Nova York, mesmo que demorasse alguns anos. Começou a colocar o plano em prática, só que nada dava resultado. Nada dava resultado. Resolveu mais uma vez abandonar Cláudia. Cerca de 2 meses depois, Cláudia não abandonava ele e veio um estalo. Ela gostava de cantar? Pode ser um tiro no escuro, mas quem sabe ela continua gostando de cantar. Então ele resolveu entrar em contato com o conselho, eu não vou me recordar o nome, mas é como o CREA, o CRM, OAB, né? O Conselho da Profissão. Eu vou entrar no Conselho da Profissão nos Estados Unidos, de cantores, músicos, para ver se eu encontro alguma Cláudia com aproximadamente 19, 20 anos, loira, olho claro e cante. Mandou uma carta para esse Conselho da Profissão e continuou fazendo a sua busca por setores. Em determinado momento, ele chegou num lar, tocou a campainha, bateu palma, uma senhorinha foi atender, uma senhora simpática, e ele sentiu um cheiro que remeteu lembranças da mãe dele. Um bolo de fubá estava no forno, ele sentiu aquele cheiro. E ele disse rapidamente a sua história, que ele estava investigando, estava procurando uma Cláudia, não esta, a de Nova York, estava procurando uma Cláudia e que gostaria de informações. Aí aquela senhora falou assim, olha, você ou é muito doido, ou não sei, mesmo se eu soubesse de alguma coisa, eu sou proibida de fornecer qualquer tipo de informação. Né? Não tem como. Se o senhor quiser entrar para a gente conversar, ter um pedaço de bolo, eu te ofereço. Ele resolveu aceitar e entrou para comer aquele pedaço de bolo. Começou a comer o bolo e ele começou a contar da história da Cláudia desde o início, da carta que ele recebeu, do valor, da busca dele, que ele foi no instituto, mandou carta para o instituto para descobrir algo dela. E ele
começou a contar detalhes daquela carta e contou um detalhe que foi assim, que aquela mãe tinha deixado Cláudia no orfanato, olhado para ela e falado: Cláudia, eu vou voltar, eu voltarei. E foi embora. Quando ele falou isso, aquela senhora tomou um choque. Não disse nada, apenas falou: eu vou ver algo no fogo. As mulheres têm essas artimanhas, né? Que só mulher tem, homem não consegue fazer isso. Mulher dá nó em homem assim facilmente. Acho que é por isso que Deus fez primeiro a mulher, o homem. Se tivesse feito a mulher, não tinha feito mais nada, né? E ela saiu fingindo que fosse ver alguma coisa no fogo e voltou. E quis saber mais sobre a história, ele contando. E ela disse: olha, por aqui passaram algumas Cláudias, né? Eu não sei nenhuma se delas, né, se nenhuma delas faz parte da sua busca. Nem sei para onde elas estariam. É que não tem mais, mas onde elas estariam hoje, para onde foram, não tenho essa informação. Mas eu torço para que você encontre Cláudia. Se não, sua, pelo menos as minhas. Ele foi embora. Ficou pensativo sobre essa conversa. Não demorou muito, recebeu uma resposta daquele instituto, do Conselho de Música, dizendo que pelas características haviam 4 Cláudias, uma em cada canto dos Estados Unidos. Lógico, para dificultar. Né? Uma na Flórida, uma no Texas, uma no estado de Nova York e outra na Califórnia. Ele estava em Nova York, foi até essa de Nova York, já viu que não era ela. A mesma coisa foi para a Flórida, já viu que não era ela. Foi para o Texas, no endereço dado, viu que não era ela, só faltou a última. Era a última cartada dele. E tinha recebido informação de que essa Cláudia, com essas características, estaria cantando num determinado dia, num determinado local. Ele foi, na Califórnia. A hora que ele chegou no local, ele percebeu uma voz divina, doce, aquela voz que cobre todo o nosso corpo e faz a gente se arrepiar de ponta a ponta. Olhando para ela cantando, percebeu que ela cantava de maneira divina, com os olhos presos no infinito. Chamou o garçom, escreveu um bilhete e disse para o garçom: eu preciso me encontrar com ela, o artista. Vem em nome da mãe dela. No intervalo, o garçom foi até a cantora, entregou o bilhete de Guaraná, falou nos ouvidos dela e retornou para aquele investigador e disse que depois, talvez, ela o receberia. Percebeu que ela continuou cantando com os olhos perdidos no infinito, sem ter focado ele achou aquilo um tanto quanto curioso, mas ao final da sua apresentação, ele foi, junto com aquele garçom, até aquela moça. Cláudia? Sim, sou eu. Aquela doçura, aquela coisa divina havia passado. Já era uma moça seca, dura. Cláudia, eu sou investigador tal. Eu vim em nome da sua mãe. Já falei com mamãe. Mamãe está no Arkansas. Não, Cláudia, não é essa mãe que eu estou falando. Estou falando da sua mãe biológica. Já falei que minha mãe está no Arkansas.
Cláudia, você sabe do que eu estou falando. Não quero falar com você. Vá embora. Eu vou chamar a polícia. Calma, Cláudia. Não queremos tirar você de nenhum lugar, de nada. Só quero saber se você é feliz. Se eu sou feliz? Não, não sou feliz. E diga para ela que eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo por causa dela. Aquele investigador foi embora com essa cena e percebeu que nessa conversa, Cláudia era cega. Voltando para o hotel, pensava: como que eu vou dar essa notícia para eles? Isso não pode ficar assim. Isso não pode terminar assim. Ele pensou e decidiu procurar a mãe de Cláudia. Foi até a casa dela, bateu, foi atendido pela senhora. Olá, oi, eu sou um investigador. Eu estava à procura de Cláudia, em nome de fulano, ciclano. Mas Cláudia é minha filha. Em nenhum momento eu falei que ela não era sua filha. Em nenhum momento foi falado que íamos tirar a Cláudia de você. Mas a gente precisa conversar. Não, Cláudia é minha. A gente não vai fazer nada com Cláudia. Eu só queria saber se Cláudia era feliz. E descobri que Cláudia não é feliz. Não, Cláudia é feliz. Ela mora com a gente. É minha filha. Ela é feliz. Cláudia não é feliz. Como pode uma pessoa ser feliz se carrega mágoa, se carrega o ódio, se carrega raiva? Cláudia não é feliz. Vamos ajudá-la a encontrar essa felicidade. Naquele momento, aquela nobre mãe começou a contar a sua história. Cerca de 16 anos atrás, tentava engravidar, sem sucesso. Entraram para a fila de adoção, do processo de adoção nos Estados Unidos, e determinado dia receberam um telefonema de que havia um bebê no orfanato no estado de Nova York, com as características propostas por eles para adoção. Aquele casal, então, se dirigiu rapidamente até o orfanato para ver se conseguiam adotar aquele bebê. Chegando lá, uma criança, além do bebê, chamou a atenção daquela mãe. Aparentava cerca de 3 anos para 4 anos, loira, de olho azul, muito triste, encostada na parede. Eu me aproximei dela e perguntei sobre ela. Ela disse que estava esperando a mãe dela. Que a mãe dela tinha saído para fazer uma cirurgia e queria voltar para resgatar, para pegar ela. Ela estava aguardando. E ela disse: eu voltarei. Começaram a conversar. Em determinado momento, ela perguntou para aquela criança: você gosta de piscina? Você gosta de parquinho? Você gosta de cachorro, de gato? Gosto. E se você quiser ficar comigo até sua mãe voltar? Aí você não fica aqui. Eu levo você comigo até sua mãe voltar. Eu cuido de você. Lá tem piscina, tem parquinho, tem cachorro, tem gato. Pode? Pode. Foi assim que eu trouxe Cláudia para casa. Todos os dias ela me perguntava:
Mamãe vai vir me buscar? Não, Cláudia. Mamãe não vem te buscar hoje. É hoje? É hoje que mamãe vem me buscar? Não, Cláudia. Sua mãe não vem te buscar hoje. Ah, é hoje. É hoje que minha mãe vem me buscar. Não, Cláudia. Não é hoje que sua mãe vem te buscar. Mamãe não vem me buscar, né? Não vem, Cláudia. Mas se você quiser, eu posso ser sua mãe. Nós podemos ser os seus pais. E podemos te dar todo o amor que uma criança precisa. Você aceita ser minha filha? Se abraçaram. Naquele momento, deram entrada, então, na papelada da adoção. 16 anos se passam e lá estava aquele investigador. Para tirar Cláudia de mim? Não, ninguém vai tirar Cláudia de mim. Mas eu não quero tirar Cláudia de você. A gente só precisa entregar felicidade para ela. Como? Vamos trazer a mãe biológica. Vamos fazer com que elas se conversem e se entendam. Cláudia, a sua mãe, não. Aquela que te pôs no mundo quer conversar com você. Você aceita? Ela vai falar comigo. Cláudia, vocês precisam se acertar. Você aceita conversar com ela? Dou 5 minutos para ela. No dia e horário marcado, chega aquele casal com aquela senhora já na cadeira de rodas para conversar com Cláudia. Levaram ela até o quarto de Cláudia. Quando entraram, Cláudia, quem é você? Eu sou sua mãe, Cláudia. Não, a minha mãe está lá embaixo. Você não é a minha mãe. Ai, Cláudia, eu só queria saber se você é feliz, Cláudia. Feliz? Você me abandonou e está perguntando se eu sou feliz? Não, eu não sou feliz. Ai, Cláudia, eu não conseguia. Eu não ia conseguir, Cláudia. Você sabia que eu ia ficar cega quando você me abandonou? Sabia, Cláudia. Eu sabia. Foi por isso que você me abandonou? Porque eu ia ficar cega? Não, Cláudia. Eu te abandonei porque eu já era cega. Cega, sozinha, desempregada. Eu não ia conseguir cuidar de você, Cláudia. Uma mulher sozinha, cega, sem emprego. Como que eu ia cuidar de você? Todos os dias da minha vida, eu orei a Deus para que você tivesse uma família e pudesse cuidar de você como você merece. Ai, Cláudia, como sinto sua falta. Você não me abandonou porque eu era cega? Porque eu ia ficar cega? Não, Cláudia. Eu te abandonei porque eu não ia ter como cuidar de você. Mamãe! Mamãe! Venha ver a minha outra mãe! Venha conhecer a minha outra mãe! As três se abraçam. E agora, por amor, por decisão, Cláudia tinha agora 2 mães para amar por decisão dela. Aí eu fico pensando, nos mundos ditosos,
que não mais precisaremos ter Dia das Mães, nem dos pais, porque lá todos os dias é dia de reverenciar aquele que nos deu a vida. Nos mundos ditosos e nos celestes, nos felizes, não vai ter um só dia em que um filho não se esqueça de falar para sua mãe: eu te amo. Nos mundos ditosos, nos mundos felizes, não vai ter um só dia em que um filho não passe o dia sem agradecer e sem honrar pelos pais que tiver durante toda a sua jornada evolutiva. Fico pensando que nos mundos ditosos, nos mundos felizes, todas as mães serão reverenciadas. Porque não, mesmo que eu passe 1000 vidas, 1000 encarnações, talvez eu não consiga retribuir todo o amor que uma mãe me ofertou. E para você, que está em casa, no seu lar, passando por problemas com os seus filhos, segura na mão de Jesus, porque Ele já passou por isso. Para você, que já teve a dolorosa provação / expiação de enterrar um filho, segura na mão de Jesus, porque Ele já passou por isso. Se você passa pela ingratidão dos filhos, segura na mão de Jesus, porque Ele já passou por isso. Se você tenha sido humilhado, julgado, condenado pelos filhos, quando não pelos pais, segura na mão de Jesus, porque Ele já passou por isso. Porque o amor de uma mãe cobre uma multidão de erros, de equívocos e de lágrimas. Muito obrigado pela sua atenção.